sejam dados sempre ao nome do Senhor. Estamos felizes por estar mais uma vez na presença do Senhor, junto com a Igreja do Senhor. Estamos no mês da igreja e ficamos felizes quando estamos reunidos, porque nós pertencemos a um só corpo, e este corpo, parte dele estar aqui, que é a Igreja do Senhor Jesus. Eu quero convidar a você a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo que a princípio estaremos lendo é o versículo de número 7. Depois eu vou pedir para os irmãos abrir também em outro texto, ok? Todos acharam? Diga amém. De repente, se você não tiver com sua Bíblia aí, os irmãos já colocaram aí o slide. Diz assim a inerrante, infalível palavra de Deus: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Pai, nós queremos continuar louvando ao Senhor nessa noite. O teu servo já orou por nós, mas eu fico feliz por estar neste momento tendo a oportunidade de ser usado por ti. Então, meu Deus, que o Senhor entregue a tua palavra da forma como você quer, como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Eu fico olhando a igreja e fico impressionado como a igreja foi fincada, firmada, estabelecido nessa terra. Eu fico impressionado, não é pela beleza estética, eu fico impressionado, não é pela quantidade de pessoas que vêm aos templos, eu fico impressionado não pela forma às vezes bonita que o ministério de louvor hoje, como sempre, mas hoje foi de Deus, viu? Essa ministração de vocês, Marta e as meninas aí. Mas eu não fico tão impressionado com o louvor, nem com as igrejas lotadas e cheias. Mas eu fico impressionado como Deus estabeleceu a igreja na terra. E diga-se de passagem, como foi Deus que estabeleceu ela nessa terra? Ela não está superficialmente por cima, mas ela está firmado na rocha que é Jesus. No livro de Mateus, não precisa abrir, em Mateus capítulo 16, Jesus, ele faz uma pergunta aos discípulos: que dizeis os homens que eu sou? O que é que os homens falam a respeito de mim? Foi lá em Cesareia de Filipe. E os discípulos falaram assim para Jesus, e diga-se de passagem, quem falou foi Pedro. E Pedro é um discípulo, um apóstolo que me impressiona muito. Ele dizia assim: olha, dizem que o filho do homem é João Batista. Outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias. Jesus falou: legal, gostei da opinião deles. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, usado pelo Espírito Santo, com muita autoridade, Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir o que Pedro falou.
Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: muito bem, Pedro. Pedro, entenda uma coisa: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que revelou. Bem-aventurada é essa palavra. Essa palavra é uma palavra profética. E Jesus falou assim: eu quero declarar que sobre esta palavra, sobre aquilo que você ministrou, está sendo estabelecido a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite: você não está em qualquer lugar, você não está num parque de diversões, você não está numa exposição, você não está numa festa normal, porque você está numa festa. Você está num templo, e nesse templo a junção de uma, duas, três pessoas formam um corpo, e esse corpo é a igreja. E a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em quem citou isso foi Pedro. E Pedro é um camarada, pastor, que me impressiona. Não vamos falar de temperamento não, mas a gente sabe que Pedro é sanguíneo. Pedro era uma pessoa que na presença do Senhor estava sempre alegre, estava sempre motivado, estava sempre disposto. Pedro era um camarada que estava sempre desejoso de fazer a obra de Deus. E é interessante que Pedro foi um dos apóstolos que veio ser usado por Deus para, de certa forma, divulgar o evangelho em todo o litoral que eles moravam. E a Bíblia fala que Deus usou esses homens para pregar o evangelho. Então Pedro foi um homem muito usado por Deus. Como eu e você podemos ser usados por Deus. Mas por incrível que pareça, Pedro às vezes dava uns vacilos, né? Pedro cometia alguns erros. Pedro fracassava algumas vezes. Pedro falava algumas bobagens algumas vezes. Mas eu quero perguntar a você: será se você não veio algumas vezes a cometer os mesmos erros que Pedro cometeu? Será se às vezes você que tem uma boca muito abençoada, que profetiza a bênção, que profetiza coisas boas, talvez você também não cometa o mesmo erro que Pedro cometeu algumas vezes e falam coisas talvez erradas? Como eu falei, eu quero hoje que você utilize bastante a sua Bíblia. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de 21. O pessoal da multimídia vai colocar aqui em cima, porque de repente nós temos visitantes que não trouxeram a Bíblia, ou de repente algum dos irmãos esqueceu, né, a Bíblia em casa, ou não sei, ou não está com o seu celular, e você vai acompanhar. A Bíblia diz em João, capítulo de número 21, versículo número 15, o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: então apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias.
Mas quando já fosse velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. E disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus, ele perguntou a Pedro: tu me amas, Pedro? Será se realmente, Pedro, você me adora? Será se realmente está dentro do seu coração um amor muito grande, muito forte? Ou você está me dizendo que você me ama de uma forma superficial? Porque nós sabemos que existe vários tipos de amor. Existem pessoas que falam assim: eu te amo, fulano, eu te amo, ciclano, eu te amo, beltrano. Mas às vezes, nos primeiros momentos, aquela pessoa que garantia que amava está cometendo erros, está cometendo falhas e está até abandonando aquela pessoa que tanto diz que amava. Nós temos exatamente aqui um exemplo de um homem que dizia, que afirmava, que confessava: não, Senhor, eu te amo, e eu te amo tanto, mas tanto, que eu estou disposto, se precisar, Deus, se precisar, Jesus, eu morro pelo Senhor. Se precisar, eu me sacrifico. Senhor, pode me chamar para as madrugadas que eu oro com o Senhor. Senhor, pode me chamar para jejuar, que eu jejum junto. Senhor, pode me chamar para fazer a obra, que eu faço a obra. Eu evangelizo, eu prego, eu faço a obra. Irmãos, eu não pude deixar de lembrar, alguns anos atrás, nós éramos de outra igreja, e no final do ano, toda virada do ano, tinha a oração da virada do ano. A líder da igreja falava assim: você agora vai fazer uma oração, e nessa oração você vai fazer um voto a Deus. O que consistia esse voto? Você vai exatamente prometer a Deus que este ano, não é o outro, é este ano, você vai trabalhar para Jesus. Amém? A igreja, amém. Então dobra agora os seus joelhos. Era exatamente na virada do ano. Enquanto os fogos estavam explodindo lá, todos nós estávamos de joelhos. E naquele momento de joelhos, a gente estava fazendo as promessas a Deus. Eu não sei se você já fez. Quem nunca fez, eu respeito. Mas quem nunca fez no final do ano algumas promessas? Deus, esse ano, Senhor, esse ano eu vou pregar mais, eu vou evangelizar mais, eu vou contribuir mais na obra do Senhor com os dízimos e as ofertas. Esse ano, meu Deus, eu vou esquecer da minha vontade e fazer a tua vontade. E ainda cita, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Estou dentro, Jesus. E a gente fazia muitas, mas muitas promessas mesmo. Esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou buscar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano, Deus. Eu fico pensando, sabe o que, amados? Se a gente cumprisse, não vou exagerar muito não, vamos colocar assim, 20% das promessas que a gente faz na virada do ano, meu Deus, o evangelho ia explodir nessa terra. Irmão, você está dizendo que eu sou uma pessoa sem palavra? Não, não estou dizendo que você é uma pessoa sem palavra. Eu estou afirmando que você, como eu, e como muitos talvez líderes, pastores, evangelistas, mestres, fazem promessas na virada do ano, dizendo: Deus, este ano eu vou me sacrificar, Deus, este ano pode me usar, eu vou nos presídios, eu vou nos hospitais. Faz muitos planos. Pedro e os outros discípulos exatamente também fazia promessas, fazia planos. Mas por incrível que pareça, aquele mesmo homem que falou: Senhor, se preocupa não, se precisar eu morro até com o Senhor, lá no Sinédrio, depois que no jardim do Getsemane,
Os soldados levam a Jesus. Por incrível que pareça, eu acho que não ficou nenhum discípulo. Eu não sei o caso de João, não vou aqui entrar em detalhes, mas não ficou nenhum dos discípulos. Jesus foi preso. Aliás, Pedro, como às vezes fazem algumas pessoas, rasga a espada, querendo de certa forma defender a Jesus, tentando agir com as suas próprias mãos. A Bíblia fala que Pedro rastou a espada e cortou a orelha daquele soldado. Eu acho que chamava-se Malco, não era, pastor? Malco. Cortou a orelha de Malco. Jesus pega a orelha, coloca no lugar e fala: Pedro, guarda essa espada. É como se Jesus estivesse dizendo assim: a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades das regiões celestes. Então entenda uma coisa, meu irmão: a sua luta e a minha luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, é contra o inimigo, é contra Satanás. Mas por que eu estou falando isso? Porque Pedro exatamente está falando assim: Senhor, estou disposto a lutar pelo Senhor, mas entenda uma coisa, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. E aqui eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se você acha que você vai alcançar alguma coisa pelas tuas forças, pelos teus méritos, entenda uma coisa: o que você precisa é entender que a sua vitória acontece com os teus joelhos dobrados. Se você de repente é um homem ou uma mulher que não ora muito, dificilmente você vai alcançar vitórias no reino de Deus. Precisamos entender, irmãos, que a nossa dependência tem que ser exclusivamente de Deus. Mas eu quero convidar você nessa noite a fazer uma autoavaliação sobre você. Será se você não tem sido Pedro, dizendo: não, Senhor, de forma nenhuma eu te deixarei. Não, Senhor, porque está lá agora Pedro no Sinédrio e João. Chega uma funcionária e diz: ei, você é um deles. Eu sempre comento, às vezes no restaurante ou no ônibus, em qualquer outro lugar, que os crentes têm um jeito de falar diferente. Você já observou isso? Às vezes algumas pessoas você conhece que é servo de Deus, camarada começa a conversar, a mulher começa a conversar, você fala assim: ali é crente, ali é crente. Porque a gente tem o costume de dizer o quê? O jeito de falar da pessoa. Foi isso que aconteceu. Pedro estava lá, de repente nesse momento se escondendo. Aí chega uma funcionária e fala assim: você é um deles. Esse jeito de falar seu te condena. Pedro falou assim: não, eu mesmo não, eu nem conheço tal homem. Jesus, esse era um homem que alguns momentos atrás, alguns dias atrás, estava dizendo: de forma nenhuma eu abandono o Senhor, de forma nenhuma eu deixo o Senhor sozinho, de forma nenhuma eu deixo de estar na tua presença. É um homem que nesse momento está negando a Jesus. E a Bíblia fala que ele foi questionado por 3 vezes. Quantas vezes? 3. E nas 3 vezes Pedro nega: eu não conheço este homem. Então nós estamos falando nesse momento de um homem que, quando estava com Jesus, observou tantos milagres que Jesus fez. Um homem que estava entre os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Haja visto que na oração do Getsêmani, Pedro, Tiago e João, os mais próximos, estavam com Jesus. Um homem que de certa forma tinha experiência com Deus, mas que um homem que naquele momento que foi questionado: você é um deles? Não, eu não conheço tal homem. Talvez nesta noite eu não esteja falando com pessoas que negam que são cristãos, mas talvez nesta noite, infelizmente, eu esteja falando com 1 ou 2 pessoas. Eu não vou dizer que é a igreja, porque a igreja é feita de servos do Senhor, mas talvez no nosso meio tenha 2 ou 3 pessoas
que dizem que são crentes, que dizem que são cheios do poder de Deus, que dizem que são usados por Deus, mas que a sua vida, infelizmente, não reflete a mesma coisa que fala. Jesus, obrigado por quem deu glória a Deus, porque me deu coragem de falar. Eu não ia falar isso, não está nada no script sobre isso. Mas o Senhor nesse momento esteja dizendo aqui a pessoas que falam que são servos de Deus. Vou até baixar o microfone. Mas que não honram com seus compromissos. São servos de Deus, mas que quando pisa assim no calo, meu irmão, eu sou servo de Deus, mas não vem pisar em mim não, varão, porque aí você vai conhecer. Talvez esta noite eu esteja falando com pessoas aqui que são servos de Deus, mas que a tal da, né? Entenderam, né, irmãos? É descontrolada. Tiago fala, vixe, aquela pastora é felina. Se pudesse dominar ela. Entenda uma coisa, você não pode só falar que você é servo de Deus, você tem que agir como servo de Deus. Você não pode apenas dizer que você é santo, que é justo. Você tem que agir como um santo e como um justo. Existem muitas pessoas que falam assim, irmão Antônio Carlos, ninguém é perfeito. Eu não estou falando de perfeição não, mas eu estou falando de santidade. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E se você não é santo, você não se parece com Ele. Se você não se parece com Ele, você não vai morar na casa dEle. Se você não se parece com Ele, você não tem Ele dentro de você. Eu sei que de repente algumas palavras são difíceis, são duras. Como eu lhe falei, não tem nada a ver com o que eu coloquei aqui. Mas o Espírito Santo mandou eu falar. Eu não posso desobedecer. Eu preciso falar aquilo que Deus mandou eu falar. Irmão Antônio Carlos, eu sou santo. É santo, meu irmão, continue sendo santo. Mas como é que está o mercado lá? Está tudo certinho? Irmão Antônio Carlos, vir você com essa conversa? Não, peraí. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Você precisa ser como o Senhor. Então você precisa honrar com seus compromissos. Você não pode usar a língua para falar mal do irmão ou da irmã, ou muito menos do líder. Você não pode andar com a vida distorcida, porque o santo, o justo, ele anda correto. A Bíblia fala que Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E o ousado de Satanás veio até Deus. Só que o que Deus falou para ele? Observaste meu servo Jó, ele é um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então eu e você precisamos entender que como igreja, como pessoas, somos talvez em alguns momentos como Pedro, um homem que fala palavras positivas, mas palavras erradas. Há um momento que Pedro permitiu ser usado por Satanás e dizer assim, Senhor, tem pena de tu, o Senhor vai morrer por esse povo. Jesus respondeu na hora, afasta de mim, Satanás. Respondeu a Pedro? Não, respondeu a Satanás, que estava fazendo com que Pedro saísse do propósito, do plano de Deus. Mas eu preciso voltar. Então, conforme esse texto da Bíblia, Jesus fez a pergunta a Pedro, tu me amas? E o Espírito Santo pergunta a você nessa noite, você ama realmente ao Senhor? Para nós entendermos essa pergunta de Jesus, nós precisamos voltar alguns dias atrás, quando Jesus está com seus discípulos, e a Bíblia fala que ele havia dito a um deles, que um deles iria traí-lo a Jesus. Então os discípulos começam a questionar uns aos outros, Senhor, porventura sou eu? Bateu no coração dos discípulos, meu Deus, eu sei que se ele está falando isso é porque realmente alguém vai trair. Senhor, porventura sou eu?
Está lá agora Pedro de um lado, e do outro lado, no ombro de Jesus, no peito de Jesus, está João. Aí Pedro dá aquele sinalzinho assim: ei, pergunta para ele aí quem é. Pergunta para ele aí. É como se Pedro está falando assim: pergunta para ele para mim saber quem é desses discípulos aqui que vai trair Jesus, porque eu mesmo não sou traidor de forma nenhuma, eu não sou. E é como se Pedro falasse assim: João, tu também que está no peito dele, com certeza tu não é. Nem eu nem tu, nós somos juntinhos com Jesus. Nós não vamos trair Jesus de forma nenhuma. Então pergunta para Jesus quem é. Às vezes, sabe o que é que acontece, irmãos? Às vezes a gente fica me ajuda aí, gente, se autoexaltando. Se autoexaltando é uma palavra complicada, mas vocês entenderam. A gente fica engrandecendo, pronto, falando assim: não, eu sou usado por Deus, eu sou servo de Deus, eu oro, eu jejum, eu busco. Ei, continua fazendo isso, amado, porque eu e você não fazemos mais do que a nossa obrigação, andarmos à presença de Deus. Mas Pedro está exatamente perguntando, pedindo para João, que era o mais íntimo ali, pertinho de Jesus: pergunta aí quem vai ser, porque eu e você dificilmente não seremos. A Bíblia fala assim, que após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em seu espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros perplexos sobre quem ele se referia. E enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, aquele que estava no peito de Jesus, ele estava reclinado ao peito. Então Pedro fez alguns sinais, pedindo para ele questionar e dizer: pergunta a ele quem é que ele se refere. Aí eu botei um parêntese meu aqui. Em Mateus, todos os discípulos perguntaram: porventura sou eu? Admitindo a possibilidade de ser um deles. Mas já Pedro nem falava sobre isso. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Senhor, quem é que vai fracassar? Senhor, quem é que vai trair? Senhor, quem é que não vai aguentar a pressão? Senhor, quem é? Jesus, naquele momento, a gente já sabe o restante do texto, diz que aquele que pegar no pão e dar para ele, será esse. E a gente sabe pelo texto que seria Judas Iscariotes. Mas Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? E Jesus nesta noite quer perguntar a você: você realmente ama o Senhor? Você realmente está disposto a pagar o preço? Você realmente está disposto a fazer a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável? Você está disposto a abrir mãos dos seus sonhos para realizar os sonhos de Deus? Você está disposto a não fazer a sua vontade para fazer a vontade daquele que é perfeito? A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu às mulheres e ele disse assim: ó, vai e avisa aos meus discípulos, 3 pontinhos, e a Pedro. Jesus não falou assim: avisa para Tiago, avisa para João, avisa para Lucas, avisa para todos, mas avisa especialmente a Pedro. Sabe por quê? Porque nesta noite eu entendo que eu e você somos Pedro. Sabe quando somos Pedro? Quando a gente faz muitas afirmações a Deus: Senhor, eu não deixarei a tua presença. Senhor, eu vou ser fiel. Senhor, eu vou te buscar. Senhor, eu vou jejuar. Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Senhor, eu vou contribuir na obra do Senhor. Mas nas primeiras oportunidades a gente fracassa. Sabe aquelas promessas que a gente faz? Senhor, eu nunca mais vou cometer esse pecado, infelizmente.
2, 3 horas, 4 horas depois, a gente está cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. E algumas pessoas fazem com que aquilo se torne vicioso. Então Pedro foi uma dessas pessoas que às vezes faz promessa a Deus, como eu e você podemos ser, e que infelizmente não cumprem, fracassam. Mas eu quero te dizer nesta noite, da mesma forma que Jesus falou assim: avisa os meus discípulos, mas fala também a Pedro, que eu ressuscitei e que eu ainda estou disposto a usá-lo. Deus quer dizer nesta noite a você que de repente fracassou, você que de repente fez planos, mas que não deu certo, você que antigamente jejuava e já não jejua mais, você que antigamente orava de madrugada, mas não ora mais. Deus diz a você, Felipe, Deus diz a você, Mateus, Deus diz a você, Maria, Deus diz a você, Ricardo, a Patrícia, a todos que estão aqui: eu quero te usar da mesma forma que eu te usava antes. Eu quero te usar para você fazer a diferença neste mundo. Eu quero te usar para que você pregue a palavra, não só aqui nesse bairro, não só em Vitória da Conquista, mas fora até mesmo do Brasil. Eu quero te usar. Existem promessas que Deus fez. Existem promessas que Deus fez para a minha vida e que tem se cumprido a cada dia. Eu tenho falado: Deus, não é possível. Não é possível. Entenda uma coisa: Deus quer usar você. Diga para o seu irmão: Deus quer usar você. Deus quer usar você. Talvez você entenda que Deus só usa pessoas que vêm até o púlpito e pregam. Talvez você ache que Deus só usa os pastores da CEMAP. Talvez você pense que Deus só usa o evangelista ou o ministério de louvor. Deus quer usar você. Agora entenda uma coisa: para de dizer que você não é ninguém. Ai, irmão, porque eu não sou ninguém. É uma certa humildade, irmãos, que eu não entendo, não. Eu sou pior do que o cocô do cavalo do bandido. Meu Deus. Meu irmão, você não é qualquer um. Eu vou repetir: você não é qualquer um. Você foi escolhido por Deus para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus, para agir na obra de Deus de uma forma que Satanás precisa ter raiva de você. Meu Deus, eu vou falar. Falei que queria que pregado. Eu vou falar. Irmãos, quem foi que me deu? Deus te abençoe, viu, Kleber? Menino, tu é uma benção. Existem algumas igrejas que infelizmente Deus não está podendo usar. Vamos colocar assim: não é que Deus não usa, tá bom, irmãos? Deus não está podendo usar. Por quê? Igreja um pouco fria, igreja que não está querendo buscar muito, não está querendo orar muito, não quer se sacrificar muito em consagração. Aí sabe por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, não vou falar mais igreja, mas algumas pessoas, não é daqui não, viu? É de outros lugares. Algumas pessoas não incomodam, pastor, o diabo. Tem pessoas, pastor Josemir, que o diabo é como se olhasse um para o outro e falasse assim: moço, tu está perdendo tempo, mexe não, moço, deixa quieto. Ah, irmão Antônio Carlos, mas eu não gosto de ser perseguido pelo diabo, não. Irmão, só é tu não orar que tu não é perseguido, não. Só é tu não orar, jejuar, tu não é perseguido. Só é tu não fazer nada no reino de Deus que ele deixa você quietinho. Mas entenda uma coisa: você não pode parar de ser perturbado por Satanás. Eu vou repetir: Satanás quer e vai perturbar você sim. Perturbar no sentido não de te vencer, mas ficar te perseguindo e tentando vencer você e sua família. Quando você está na presença de Deus, você incomoda o reino das trevas. Quando você para de orar, você não incomoda. Quando você para de jejuar, você não incomoda. Quando você para de ser usado por Deus, você não incomoda.
No dia, irmãos, que eu paro ou parar de incomodar a Satanás, eu preciso ficar preocupado. Eu preciso ficar preocupado. Porque Satanás precisa entender que a igreja do Senhor, ela incomoda. O Senhor diz: Pedro, Pedro, tu és um abençoado, você deu a palavra certa. Tu deu, Pedro, uma palavra certa. E sobre esta palavra que você falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra os projetos que Deus te deu. Os planos que você tem não são os teus planos. Foi Deus que te deu. E é Ele que vai fazer com que cada um desses planos que você tem sejam realizados em nome de Jesus. Talvez você diga: irmão Antônio Carlos, aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Irmão Antônio Carlos, os meus sonhos são grandes demais. Os meus projetos são grandes demais. É isso mesmo. Os planos de Deus têm que ser grandes da sua vida. Os projetos de Deus têm que ser grandes, grandes, grandes mesmo. Já estamos quase encerrando. Mas lembra aquilo que Jesus perguntou a Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro tinha antes sido usado muito por Deus, mas nesse momento negou a Jesus lá no Sinédrio. Pedro não está tendo aquelas forças que tinha antes. Pedro não está orando tanto como antes. Pedro está se sentindo fraco. Pedro está se sentindo frustrado. Pedro está um pouco decepcionado com ele mesmo. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Quantas vezes você falou assim: irmão Antônio Carlos, eu vou ser, olha, este ano vai ser o ano da vitória, esse ano eu vou ser usado por Deus, esse ano eu vou fazer e acontecer. E talvez você se frustra, porque chega no meio do ano, chega no mês 5, mês 6, você vê que aqueles planos que você traçou, nenhum deles ainda está concreto. O Senhor pergunta a você nessa noite: você me ama? Você realmente está disposto a cumprir a minha vontade? Porque antes você falava que estava disposto, como Jesus falou para Pedro: eu quero te usar. Mas talvez você fale assim: irmão Antônio Carlos, eu não vejo mais possibilidade de Deus me usar, porque eu já fracassei tantas vezes. Eu não estou dizendo que Deus apoie os teus erros, mas eu estou dizendo que mesmo você cometendo erros, mesmo você cometendo falhas, Deus ainda quer usar você. Você ainda ama Jesus? Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? A primeira palavra que Jesus perguntou, e Jesus perguntou três vezes, foi estógenes, o amor familiar. A segunda pergunta que Jesus fez tem a ver com ágape, ou agapai, que é o amor sacrificial. E nessas duas, Pedro falou assim: tu sabes que eu te amo. Aí por último, Jesus faz a terceira pergunta, essa pergunta filéu, o amor fraternal, de amigo, amor de irmão. Jesus usou essas 3 vezes para perguntar a Pedro: você realmente me ama? A Bíblia fala lá no livro de João, se puder o irmão colocar aqui, eu agradeço. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15, diz assim, ó: e depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez: ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Foi a terceira vez que Jesus tinha perguntado. O Senhor pergunta a você nessa noite: você ama realmente a Jesus? Quando eu amo a Jesus, eu estou disposto a abrir mão da minha própria vontade. Quando eu amo a Jesus, eu já não quero que faça a minha própria vontade, mas eu quero que faça a vontade dele. Quando eu amo a Jesus, eu procuro andar uma vida de santidade. Quando eu amo a Jesus, eu procuro viver uma vida mais correta. Quando eu amo a Jesus, eu estou disposto a buscar ao Senhor de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, a todo momento. Quando eu amo a Jesus, eu quero ser cheio da glória dele, para ser usado por ele. Entenda uma coisa: não foi eu que escolhi você. E Jesus falou assim: não fosse vós que escolhesses a mim, mas foi eu que escolhi a vocês, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está dizendo assim para você: eu estou te chamando, não é para usar um dia só, não é para usar 2 dias só. Eu estou te chamando nessa noite para você ser usado hoje, amanhã, depois, no próximo mês, no próximo ano. Eu estou chamando você para ser usado aqui, para ser usado lá na rua, para ser usado em outro bairro, em outra cidade, em outro país. Eu quero usar você. E assim diz o Senhor: dê lugar, meu servo, dê lugar, meu filho. Eu quero usar você de uma forma sobrenatural. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai usar você. Talvez nessa noite eu esteja dizendo com alguém, falando assim: irmão Antônio Carlos, eu não sou ninguém. Para de dizer isso, que você não é ninguém, que você é um coitadinho. Você tem que se humilhar perante ao Senhor. Se humilhe perante ao Senhor, para que em tempo oportuno Ele te exalte. Para de se humilhar, dizer que você é um coitadinho, você é um Zé Ninguém. Você foi escolhido por Deus. Sabe por que você foi escolhido por Deus? Deus não se decepciona com ninguém. Já estamos encerrando. Vou repetir: Deus não se decepciona com ninguém. Irmão Antônio Carlos, mas aquele rei Saul, não foi Deus que escolheu? Foi. E Saul, de certa forma, irmão Antônio Carlos, não frustrou Deus? Não. Irmão Antônio Carlos, aí você está entrando em contradição, porque Saul foi escolhido por Deus, mas depois foi um homem que só a misericórdia de Deus. O fato de Deus ter escolhido Saul não quer dizer que Deus escolheu a pessoa errada. Saul poderia ser usado por Deus, mas infelizmente, como Saul não deu lugar, não fez a vontade de Deus, pelo contrário, fez coisas erradas, Deus escolheu a Davi. Então o que eu estou querendo dizer a você? Talvez você conheça um vizinho, a vizinha, ou um parente, ou um irmão de outra igreja, que você fala assim: irmão Antônio Carlos, estava sendo usado por Deus, agora só a misericórdia de Deus. O camarada só dá mau testemunho. Gente, o que eu estou vendo na internet esses últimos dias, eu acho que não chega lá não. JA, menininho sendo usado por Deus. O meninozinho cantava que Jesus do céu, eu me tremia todo. Quando ele era criança, foi lá para Raul Gil, o menino cantava, a gente sentia até a presença de Deus. Agora é um drag queen. Eu não sei nem se eu falei a palavra certa, é drag queen? Sorry, not speaking English, tá? Drag queen. E aí eu não vou citar o caso, mas está tendo um bocado de gente aí na internet que era usado por Deus e que voltou para o mundo e está envergonhando o evangelho. Está envergonhando.
Irmão, então, no caso, Deus escolheu essas pessoas? Deus escolheu. Mas entenda uma coisa, não acha que Deus está decepcionado com elas, porque agora elas fugiram do propósito de Deus, não são amaldiçoadas por Deus. Que Deus tenha misericórdia deles. Então entenda uma coisa, Deus não se decepciona com ninguém, porque decepção é um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza, de descontamento ou de frustração pela ocorrência de fato inesperado. E Deus não é pego de surpresa, não. Então, irmãos, Deus não se decepciona comigo, Deus não se decepciona com você. Pelo contrário, Deus nos escolheu e vai nos usar em nome de Jesus. Lembra o texto que nós lemos? Marcos capítulo 16, verso 7. Coloca aqui para mim, por favor. Mesmo que você falhou com Jesus alguma vez, Ele está disposto a te dar uma segunda chance. Eu vou repetir, porque só o pastor e mais 2 irmãos deu aleluia. Mesmo que você falhou, Deus está disposto a te usar mais do que usava antes. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você foi usado por Deus antes, você vai ser mais usado agora. Se Deus usou você no passado, agora no presente, Deus vai usar muito mais você. Lembra de Marcos capítulo 16? Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Oh, meu irmão, Deus mandou aviso aos discípulos, mas deixou bem claro, avise especialmente a Pedro, que mesmo com as falhas dele, eu estou disposto a usá-lo novamente. Diga a Pedro que eu sei que ele falhou, que ele me negou, mas eu estou disposto a fazer dele um instrumento na mão do Senhor. E Deus usou tanto a Pedro, depois disso, que Pedro foi um dos pais da igreja. E se hoje estamos aqui, é porque teve Pedro, é porque teve Tiago, é porque teve João, teve homens dispostos a fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Por isso que o evangelho chegou a mim e a você. Se Pedro tivesse falado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado comigo mesmo, Deus não me usa mais, Deus não usaria. Mas Jesus falou, eis, avisa a Pedro. E o Senhor diz a você nesta noite, eu aviso a Ricardo, eu aviso a Lucas, eu aviso a Maria, eu aviso a Eliana, eu aviso a Sandra, eu aviso a Kleber, eu aviso a todos você. Você vai ser usado por Deus, você vai ser um instrumento de Deus, você vai ser um instrumento de Deus para movimentar não só a Patagônia, não só Vitória da Conquista, mas o Brasil afora, porque Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você. Talvez você diga, Deus usa o irmão do lado, Deus usa a irmãzinha. Ei, Deus pode usar essas pessoas, mas coloca mais uma vez no teu coração, Deus não escolheu o da tua direita, Deus não escolheu da tua direita, da esquerda, Deus escolheu foi você, para você ser instrumento de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesta noite a colocar a mão no seu coração e convidar a Deus a falar assim, Senhor, o Senhor disse que o Senhor me escolheu, então me usa. Coloca a mão no teu coração e começa a orar agora. Você que tem promessas de Deus para a tua vida, talvez elas não se cumpriu ainda, mas nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Deus vai cumprir na tua vida a promessa. Aleluia. Começa a orar agora. Começa a dizer a Deus, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Deus, me usa.
Deus me usa, Deus faz de mim um instrumento nas suas mãos. Começa a clamar, clama, 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 ora agora e peça: Deus me usa, Deus faz da minha vida, Deus faz de mim um instrumento. Aleluia, aleluia, uma chance, oh aleluia. Não desperdice essa talvez chance. Eu não fala com Ele agora. Mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Talvez seja a última vez, mas você vai ser usado por Deus. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Você quer ser usado? Então peça a Ele. Peça a Ele nesta noite. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Peça a Ele nessa noite. Eu quero. Peça a Ele para te usar. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é um instrumento de Deus. Peça a Ele para encher você da glória dEle. Peça a Ele para encher você da unção dEle. Peça a Ele para usar você. Peça a Ele para encher você da glória dEle. Aleluia, 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 aleluia. Que a minha vida, que a sua vida seja do Senhor Jesus. Que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem usado aqui o nosso pastor George. O Senhor tem usado aqui o nosso pastor Josemir. O Senhor tem usado aqui o pastor Vails. Tem usado os evangelistas, os obreiros. Agradeço ao Senhor porque o Senhor tem usado cada membro dessa igreja para profetizar, para falar da tua palavra, do teu amor, Jesus. Obrigado por nessa noite o Senhor mais uma vez lembrar a nós que mesmo com as nossas falhas, os nossos erros, podemos ainda ser usados por Ti. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levanta as tuas mãos para o céu e aplauda ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Preste muita atenção agora. Se eu fosse sair daqui agora sem fazer a minha última coisa a fazer nessa noite, eu estaria errado. Meu pastor me lembrou. Nesta noite Deus quer convidar, eu não sei quantas, se é uma, duas ou três pessoas, mas tem pessoas aqui que o Espírito Santo quer convidar a você nesta noite a entregar a sua vida a Jesus. Talvez você fale assim: irmão Antônio Carlos, eu fiz isso no passado, mas infelizmente algumas coisas fizeram com que eu desanimasse, eu me entristeci, eu acabei saindo da presença de Deus. Ei,
Jesus quer usar você, amém? Então Jesus convida você nessa noite a levantar a sua mão. Você que quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Então aproveita agora, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não perca essa oportunidade. Talvez nesta noite aqui eu esteja falando com alguém que já fez isso no passado, mas por um motivo ou outro, bateu uma tristeza, bateu um cansaço e se afastou. Jesus convida você a voltar. Volta para a casa do Pai. Ele está aqui de braços abertos esperando você. Tem alguém nessa noite que quer fazer isso? Talvez você fale assim: irmão Antônio Carlos, eu estou com um pouco vergonha. Se você vir aqui à frente, vai vir mais 2 irmãos acompanhando você, tá bom? Então vem à frente. Diga para o irmãozinho aí do lado: olha, eu estou querendo ir, mas estou com vergonha. Peça a ele para vir com você. Vem à frente nesta noite e receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ou retorna para Ele te usar. Tem alguém nessa noite que deseja fazer isso em coração? Satanás não quer que você faça isso, mas Jesus te convida: vem filho amado, vem querido, eu estou disposto a te receber. Dá até para cantar: vem estás. Aproveite essa oportunidade e venha. Filho amado, vem em seus braços. como estás? Aproveita esse momento agora. O Senhor convida você: vem descansar nos braços do Pai. Filho amado, vem, como estás? Não importa quantas vezes você errou, Ele está disposto a receber você de volta. Vem, Filho amado, vem, como estás? se você não fez isso nessa noite, que Deus possa, na sua grande misericórdia, dar a você outra oportunidade. Amém?